de um para o outro. Qual que é a diferença na célula? Aí eu não lembro direito, mas uma célula, eu não lembro se é eucarionte ou procarionte. Eu sei que ela é uma célula mais complexa, assim, mais organizada, e a outra não é. É uma coisa assim? Sim, tem a ver com isso também. As células... Raiza, células... Pode falar? Pode. As células procariontes é o processo de tradução que inicia-se junto com a transcrição. Já as células eucariontes é a transcrição que ocorre no núcleo e o RNA mensageiro é transportado para o citoplasma, no qual ocorrerá a tradução. Aí, nessa aí, eu marquei a letra A. Isso, exatamente, certinho, Maria. Então, gente, olha só. Em seres eucariontes, né, célula eucariota, né, de seres eucariontes, ela é muito mais, como a Clara falou, ela é mais organizada. Então, ela tem um núcleo bem definido e ela tem o citoplasma. Então, primeiro vai acontecer, que né, a Maria Eduarda falou, a transcrição lá no núcleo, né? Aí o RNA mensageiro vai sair, vai para o citoplasma, onde ele vai fazer o processo de tradução e ocorrer, então, a síntese proteica. Então, essas são células eucariotas, tá? Células procariotas de seres procariontes, aquelas que a transcrição e a tradução vão ocorrer ali basicamente juntas e tudo no citoplasma, porque seres procariontes, né, células de seres procariontes não têm um núcleo, onde fica ali o DNA, né, o material genético daquele ser vivo. Então, esse processo de transcrição e tradução ocorre tudo no citoplasma. Então, a gente pode dizer, como a Clara falou, que ela é uma célula menos organizada, ok? Então, no caso aí da resposta da 8. A síntese proteica, que é a tradução, o processo de tradução, tem início. Então, ela vai começar lá no núcleo, né? Onde vai ter ali a transcrição, onde vai ser formado o RNA, e onde o RNA formado vai migrar até o citoplasma, onde vai terminar fazendo o processo de tradução, ok? Então, é a letra A. No núcleo, mas termina no citoplasma. Beleza? Número 9. Laila, lê para mim a 9 e responde. Sobre a estrutura do DNA, marque a alternativa incorreta. A. O DNA carrega as informações genéticas do indivíduo. B. Os cromossomos são formados principalmente por DNA. C. O DNA, assim como o RNA, é formado por nucleotídeos que são constituídos por um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. D. Os nucleotídeos que formam o DNA diferenciam-se do RNA por apresentarem uma ribose e a base timina. Eu estou em dúvida na C e na D. Então, vamos por partes. Vamos primeiro voltar lá na A. Primeiro, o DNA carrega as informações genéticas do indivíduo, verdadeiro ou falso? Verdadeira. Verdadeiro, né? Nós estudamos muito sobre isso, do gene, né? Os alelos, todas as características, informações genéticas daquele indivíduo, daquela pessoa, estão no DNA. Então, verdadeiro. B. Os cromossomos são formados principalmente por DNA? Sim. Sim, exatamente. Sim, os cromossomos, eles são formados principalmente pelo DNA. Essa daí está completamente correta. C. O DNA, assim como o RNA, é formado por nucleotídeos, que são constituídos por um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada? Eu marquei sim. Assim, né? Eu marquei que ela tá certa, porque eu marquei que a D tá errada. Nessa questão, ele está falando de nucleotídeos, mas ele não está citando quais. Os dois têm nucleotídeos, a gente sabe a diferença, né, de um para outro. Um vai ter o quê? A uracila e o outro vai ter o quê?
a timina, né? A diferença é essa, mas nessa questão não citou. Então, os dois têm nucleotídeos, tem. Fosfato tem. Açúcar, né? Não citou também o açúcar, mas os dois têm. E as bases, né? Nitrogenadas. Então, tá certo. A letra D. Os nucleotídeos que formam o DNA diferenciam-se do RNA por apresentarem uma ribose e a base timina. Não. Errada. A base que apresenta diferente é a uracila. Então, olha só. Aí, né, o DNA, assim como o RNA, ele é formado por nucleotídeos. E o que vai se diferenciar é pelo açúcar, que no RNA vai ser o quê? A ribose, Desoxirribose. e no DNA vai ser a desoxirribose. E também pela base nitrogenada. Então, somente no DNA ocorre a base o quê? Timina, certo? Uhum. Então, aí a incorreta é a letra D. Muito bem. Vamos para a próxima. Número 10. Rafa, lê a 10 para mim. Uma fita de DNA apresenta a seguinte sequência: TCAAGT. Marque a alternativa que indica corretamente a sequência encontrada na fita complementar. A. AGTTCA. B. AGUUCA. C. ATAAUA. D. UCTTGU. E. AGUUGA. Então, o que a gente tem que saber aí, gente? Qual base vai se ligar à outra? Então, é do DNA. E está falando aqui, a gente sabe que o DNA é formado por duas fitas, né? E já tem a sequência de uma fita. TCAAGT. Então, a gente só tem que saber qual que se liga a qual. Então, o T, que é a timina, se liga a qual? Adenina. Adenina. O C, que é a citosina, se liga a? Guanina. Guanina. O A, que é a adenina, se liga a? Timina. Então, temos aí dois T, né? Depois vai o G, que é a guanina, vai se ligar a qual? Citosina. E o T, que é a timina, Se liga a adenina, Adenina. certo? Então, aí a ordem ficou qual? a letra A. Letra A. Isso. Muito bem. Então, aí a gente tem que primeiro saber que o DNA é composto lá por duas fitas que são complementares, né? E a gente também tem que saber que na molécula de DNA, a adenina, ela sempre vai se unir à timina e que a citosina sempre se liga à guanina. Então, ele vai formar aí essa sequência de TCAGT, ele vai se ligar a uma sequência AGTTCA, ok? Muito bem. Então, letra A. Número 11. Yasmin. Os itens abaixo referem-se à estrutura, composição e função dos ácidos nucleicos. Estrutura: dupla hélice, cadeia simples. Composição: presença de uracila, presença de timina. Função: síntese de proteínas, transcrição gênica. São características do ácido ribonucleico. Tem aí, né, as alternativas. Então, olha só. Primeiro, qual que é o ácido ribonucleico? É DNA ou RNA? Qual É que o é, gente? RNA. DNA. RNA, né, não? Tem certeza. RNA. O quê, Raiza? O ácido... Calma aí, tá agarrando. O ácido ribonucleico é qual? RNA. RNA. Então tá, o RNA, que é o ácido ribonucleico, ele é formado ali por uma o quê? É dupla hélice ou cadeia simples? Cadê? Cadê a simples?
É simples. A dupla hélice é do DNA. Porque são duas fitas. A primeira, que é na estrutura, é 2, né? Então, cadeia simples. Vamos para a composição. Então, a gente tem aí presença de uracila, presença de timina. A gente sabe que tanto no DNA quanto no RNA, a gente tem em comum as bases, né? Adenina, citosina e guanina. E somente no RNA que a gente vai encontrar qual base? A uracila. Uracila. Já temos a segunda aí, que vai ter presença de uracila. Então, já temos aí 2 e 1. A função tem aí síntese de proteína e transcrição gênica. Qual que é a função, gente, do RNA? É a síntese proteica. Isso. De Então, proteína. a gente viu, né, que o RNA que vai fazer ele todo aquele processo de tradução, né, da síntese de proteínas. Então, aí é a letra A. Então, ficou qual? Ficou 2, 1 e A. Letra D de dado. Ok? Próxima aí, número 12. Ana Luísa. Testes genéticos. A ciência se antecipa à doença. Com o avanço do mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos no núcleo da célula, projeto Genoma, iniciado em 1990 nos Estados Unidos, já é possível detectar por meio de exames de DNA, ácido, estranho, a probabilidade de uma pessoa desenvolver doença. Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência de base do DNA. O esquema abaixo que representa o pareamento típico de bases encontrados na molécula de DNA é. Tem que ler esse trem? Aí, não, precisa não. Aí temos aí várias ligações e bases. Então, primeiro, a gente tem que lembrar. Aí, no caso, está perguntando do DNA. Então, primeiro a gente tem que saber que a gente vai encontrar no DNA quais bases nitrogenadas? Citosina, adenina, timina e guaca... Ah, esqueci de falar outra. Guanina, adenina e adenina. Exatamente. Então, primeiro a gente tem que saber essa informação. Depois a gente tem que saber qual que vai se ligar a qual. Então, timina a gente já viu que vai se ligar à adenina e citosina à guanina, ok? Então, outra informação que vocês têm que gravar. Mas elas vão se ligar através de quê, gente? De ligações de hidrogênio. Isso, ligações ali, né? Pontes de hidrogênio. Então, a gente tem que saber quantas pontes de hidrogênio vai ligar as bases nitrogenadas. Então, a timina e a adenina precisa de quantas pontes de hidrogênio? 2. 2 pontes, exatamente. E a citosina, a guanina, precisa de quantas? 3. 3 pontes. Então, a gente tem que pegar essas informações agora e olhar todas essas sequências aí e ver qual que está correta. Alguém achou? Olha, eu não sei se está certo não, mas eu marquei a A. Isso. Talvez eu coloquei alguma errado. Deixa eu ver aqui. Porque eu não conferi. É a A mesmo, eu acho. Isso. Exatamente. Está certo, Maria. É a A, porque olha aí, ó. Primeiro, nós temos aí, né? Citosina e guanina. Então, a ligação está certa. E elas estão Essa aí é a 12 ou é a 11? 12. Ah, joia, por isso. Elas estão ligadas por 3 ligações. Esses risquinhos aí são as pontes de hidrogênio. Então, 3. Então, o primeiro está certo. Depois nós temos o A e o T, que é a adenina e a timina. E a gente sabe também é de 2 pontes de hidrogênio. Mesma coisa aí na sequência, 2 pontes. Depois temos C e G. Então, tá certo também, que é a citosina e a guanina, 3 pontes. Depois T e A, timina e adenina, 2. Citosina e guanina, 3. De novo, guanina, citosina, 3. Depois timina e adenina, 2. E adenina e timina, 2. Então, a correta aí é a letra A, ok?
Se a gente ver aqui, ó, a gente vai ver que na B, por exemplo, tem ligação adenina-adenina, que a gente sabe que isso não pode existir. Guanina. E aí depois tem adenina e guanina. Adenina não liga a guanina, adenina se liga a timina, então a gente já exclui. Depois tem timina e guanina, já exclui também. Então só tem como ser A, ok? Tranquilo, né? Vamos para a 13. Maria Eduarda. O DNA e o RNA diferenciam-se, entre outras características, pela base nitrogenada que possuem. Entre as bases citadas a seguir, marque a única que não ocorre em uma molécula de DNA. A. Adenina. B. Citosina. C. Guanina. D. Timina. E E. Uracila. Eu marquei a letra E. No DNA, né, não temos a uracila. Então, a uracila ela é uma base nitrogenada que é exclusiva do RNA. E a timina ela é exclusiva do DNA. Então, a adenosina e a guanina, a gente sabe que vai ocorrer ali nos 2 ácidos nucleicos. Então, aqui não ocorre uma molécula de DNA, é a uracila. Muito bem. Letra E. Número 14. Clara. As moléculas de DNA são polinucleotídeos, formadas por 2 cadeias dispostas em forma de hélice. As 2 cadeias estão unidas entre si pelas bases nitrogenadas, que se ligam por meio de letra B. Isso daí tá bem tranquila, né? A gente já acabou de ver que é por ligações de hidrogênio. Então, as 2 cadeias de DNA, elas vão se manter ali ligadas pelas ligações, né, de hidrogênio, que são estabelecidas ali pelos aqueles pares de bases específicos, né? As bases nitrogenadas. Certinho. Então, é letra B, 14P. A número 5, Laila. Número 15, Laila. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Coluna 1. 1 DNA, 2 RNA. Coluna 2. Dupla hélice, ribose, fita única ou simples, desoxirribose, bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina e timina, bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina, uracila. A sequência correta é: meu deu a letra C. Isso, vamos fazer aqui, aos poucos. Dupla hélice, gente, é DNA ou RNA? DNA. Então, primeiro aí já é número 1. Ribose. RNA. RNA. RNA, isso. Fita única. Opa, vamos terminar isso daqui rapidinho. Fita única ou simples? RNA. RNA. Desoxirribose. DNA. As bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina. DNA. E a adenina, guanina, citosina e uracila? RNA. Então, a gente vai deixar aí. 1, 2, 2, 1, 1, 2. Então, é a letra C. Muito bem. C de casa. Então, a gente vai deixar as próximas para a aula de amanhã. Tá tranquilo, né, gente? Vocês conseguiram pegar bem a matéria, pelo que eu tô conseguindo sentir aí. Certo? Ou alguma dúvida? Certo. Tranquilo, né? Então, tá bom. Então, amanhã a gente vai terminar esse exercício. E provavelmente na sexta a gente vai começar um outro. Tá bom. Então, beijos. Tchau. Beijo, tchau.